eu acredito que nós como igreja deixamos de receber algumas coisas da parte de Deus, porque nós ainda não entendemos a nossa posição, e você até confessou Jesus como Senhor e Salvador, mas existem algumas coisas que nos impossibilitam de olhar para Deus como Pai. E eu estou falando para uma geração que é muito afetada nessa área, porque existem pais ausentes, porque mesmo estando dentro de casa, não dão tanta atenção para os seus filhos. E existe muitos de vocês nesse lugar que nunca viram o pai, e talvez vê uma vez no ano, e não tem esse relacionamento afinco, profundo. E isso de alguma forma tem afetado o nosso relacionamento com a presença. Eu não sei se você já parou para se perguntar sobre a paternidade de Deus e como você vive ela na prática, no seu dia a dia, nos dias simples, nos dias comuns. E eu fiz uma pergunta para uma pessoa esses dias. Essa pessoa foi criada sem pai, e eu perguntei: o que você sente mais falta em relação ao seu pai? Ela falou assim: eu não sei responder, porque eu não tive pai. Mas para pensar, mesmo você não tendo sido criado com o seu pai, você sente falta de algumas coisas que você não viveu. E é igual à eternidade, a gente deseja a eternidade, a gente não sabe como é, mas a gente experimenta com experiências aqui nessa terra, de que Deus, Ele é poderoso e Ele pode fazer muito mais daquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Exemplo, eu vejo meu colega indo para a escola e o seu pai levando ele para a escola. Às vezes eu preciso de alguém para me afirmar, para falar assim: parabéns, você tirou a sua habilitação, parabéns, você passou nessa prova. Às vezes a gente sente falta de algumas coisas que a gente não teve, de um elogio, de uma afirmação. E por mais que você não foi criado, você vai sentir falta disso. Faz sentido? Sim ou não? Nós iremos sentir falta, porque é natural. Todos nós carecemos dessa figura que nos afirma todos os dias, que é o nosso Pai. Então você precisa entender, no nome de Jesus, que a minha posição enquanto a Deus, se ela não mudar, eu deixo de viver aquilo que Ele tem para mim. Eu tardo algumas coisas, porque eu sempre me coloco em uma posição onde eu sou vítima, e eu não consigo reagir, eu não consigo dar a resposta que Ele quer, a resposta que está nas nossas mãos, que está no meu celular, que é olhar para a palavra de Deus e dizer: eu preciso cumprir essa palavra, eu preciso obedecer essa palavra, eu preciso me tornar o filho que vai receber a herança. E talvez por conta do nosso comportamento, nós esperamos uma recompensa. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite: você não vai receber recompensa porque você é filho, e porque você é filho, você vai receber herança. No nome de Jesus eu quero declarar sobre a sua vida, que toda ausência paterna não vai matar os sonhos que Deus tem para a sua vida. Eu quero declarar sobre a sua casa, sobre a sua família, que nada vai afetar do que você não viveu, porque Cristo, Ele superabundou. A Bíblia fala que eu e você estávamos mortos por causa dos nossos pecados. A Bíblia fala que eu e você estávamos perdidos, destituídos à morte. Mas sabe o que aconteceu? Jesus de Nazaré me encontrou. Jesus de Nazaré te encontrou. E agora, porque Ele te encontrou, você teve a oportunidade de fazer o caminho de volta e entender que você tem um Pai. E o Evangelho de Jesus é isso. O Evangelho é resgatar aqueles que estavam órfãos, para que ele entenda que ele tem um Pai, e que ele pode entrar no quarto, que ele pode entrar na casa, que ele tem acesso, que ele come na mesa. Sabe, eu sei que algumas coisas ainda vão mexer com você, e talvez hoje você saia desse lugar curado. Eu acho não, você vai sair, diga amém. E sabe, no nome de Jesus eu quero declarar que você vai receber essa herança, porque Cristo Jesus morreu por mim e por você. Ele é o primeiro de muitos, amém? Ele é o primeiro de muitos, e nós somos co-herdeiros com Cristo, aleluia. Nós somos co-herdeiros. Deixa eu te dizer uma coisa: não mendigue a presença, porque você tem acesso à presença. E a nossa geração não tem vivido de forma tão intencional para Cristo, porque ela não entendeu ainda o que é a presença e que ela carrega a presença. Entenda, você tem acesso à presença de Deus. E toda a frieza espiritual e todo desânimo, se você não alimentar a sua vida com a presença de Deus, você vai morrer.
E a sua caminhada com Deus vai ser assim, marcada por momentos difíceis, porque você não se posicionou. Você tem um pai. Diga para a pessoa que está do seu lado: você tem um pai. Nós temos um pai. E nós precisamos entender que essa posição de escravo não é mais nossa. Agora nós somos filhos. Aleluia! Eu quero te fazer 3 perguntas importantes para essa mensagem hoje. E a primeira delas é: como você vê a paternidade de Deus? Para pensar. Segundo, você consegue chamar Deus de Pai? E eu quero que você observe as suas orações antes de responder essa pergunta. Nós temos a tendência de orar sempre a Deus como um soberano e não como Pai. E Jesus deixa uma oração modelo: Pai nosso que estais nos céus. E nós temos uma dificuldade enorme de chamar Deus de Pai, porque a nossa figura paterna aqui na terra não é exemplo de pai. E o exemplo que você tem é de um pai que bate na sua mãe. O exemplo que você tem é de um pai que te humilha e te lança tantas palavras sobre a sua vida, que você fala assim: se Deus for igual ao meu pai aqui, eu não quero que Deus seja meu pai. Eu quero que Ele seja somente o Criador, o Deus de todo o universo, mas Ele não é pai, porque a figura de pai que eu tenho aqui na terra não é exemplo para a minha figura de pai nos céus. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus é diferente. Ele não é o seu pai terreno. Por isso deixa Deus resgatar dentro de você a essência da paternidade, porque existe um Espírito que habita em você, que clama: Abba, Pai. Nós temos essa ausência, nós temos essa carência, amém? E eu quero finalizar com a terceira pergunta: você consegue se sentir filho na presença de Deus? Será se você consegue se sentir filho na presença? E eu quero recapitular com você as 3 perguntas. E a primeira delas é: como você vê a paternidade? Segundo, você consegue chamar Deus de Pai? Terceiro, você consegue se sentir filho? Para pensar. Sabe, a minha oração para esse culto não era que Deus lhe comovesse, que você lembrasse do seu pai, das coisas que ele não fez, das palavras lançadas, de tantas coisas que aconteceu na sua vida. Não, o meu intuito nessa noite é que você seja despertado para viver o melhor de Deus na sua caminhada, para que você forme a sua família, para que você tenha filhos, para que você tenha a sua esposa, a sua casa, o seu lar, para que nós possamos resgatar a estrutura que o diabo roubou do nosso coração, porque talvez muitos de nós um dia falamos: eu não vou casar, eu não quero ter filhos. Sabe por quê? Porque o diabo tem entrado nas nossas famílias e ele tem deturpado tudo isso. E a paternidade, ela é fundamental. Em junho de 2012, na verdade em agosto de 2012, eu tomei uma decisão, porque eu falei assim: eu não quero que o meu filho seja criado por uma outra pessoa, eu não quero deixar a minha esposa, que não era esposa ainda, uma mãe solteira. E eu tomei uma decisão. Eu decidi ser responsável com tudo aquilo que Deus tinha me entregado, porque há 3 meses atrás eu tinha sido bombardeado pela presença. E eu percebi no decorrer da minha caminhada que as decisões mais loucas da minha vida foi debaixo de muito temor e paixão pelo Espírito Santo. E sabe qual é o nosso problema? O nosso relacionamento com o Espírito Santo é tão distante que a gente não consegue escutar a voz dele. A gente escuta a voz de outras pessoas, a gente escuta a voz dos amigos, mas nós não nos relacionamos com a presença. Deixa eu te dizer uma coisa: o Senhor quer estreitar essa aliança com você. O Senhor quer te trazer para perto, para que você permaneça olhando para Ele, para que você permaneça buscando Ele em meio às dificuldades, em meio às situações difíceis da sua caminhada, para que você receba essa herança, para que você viva tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Diga amém. Amém. Deixa Deus encharcar o seu coração nessa noite. Deixa Deus levar você ao nível mais profundo de relacionamento com o Pai, porque o Espírito de adoção está nesse lugar, e Ele quer nos levar para esse lugar de relacionamento, para esse lugar da presença, para esse lugar que é confortante e que é seguro. Quem tem pai, levanta a mão, de verdade. Quem tem pais presentes em casa, quem mora com o pai? É tão bom dar um abraço no pai, sim ou não? Aí você fala assim: mas pastor, não abraço meu pai. Pois essa é a sua primeira tarefa hoje. Você precisa abraçar o seu pai.
Você precisa pedir a bênção. Você precisa ser filho. Tem muita gente que não se comporta como filho, mesmo não tendo um pai presente. Deixa eu te dizer uma coisa. Pelo menos você tem um pai para brigar com você. E aqueles que não têm nenhum pai para brigar? Pare de reclamar da família que você tem e seja a resposta para a sua casa. Agradeça a Deus porque você tem, mesmo não sendo como você quer. Porque a nossa geração ela é muito mimada. A nossa geração quer tudo no tempo dela. Eu tenho um filho de 10, 11 anos de idade. Ele estava fazendo birra ontem porque não queria ir para a igreja comigo. 11 anos, um pré-adolescente. A nossa geração ela é muito mimada porque ela quer tudo no seu tempo. Se seu pai fala não, você não sabe escutar Jesus por meio desse não. Deixa eu te dizer algo. Se você não sabe escutar o não do seu pai aqui na terra, quando Deus disser não, essa voz pode te matar, porque você ainda não entendeu que os não de Deus hoje é para te amadurecer para os sim deles amanhã. Existe algo chamado limites, e que a gente tem muita dificuldade, sim ou não? Sabe, eu sei que isso não é confortável de se escutar, mas nós temos uma responsabilidade enquanto a cuidar de vocês, adolescentes. Nós temos a responsabilidade de formar homens e mulheres para o amanhã, para daqui 2 anos, para daqui 3 anos, para quando você entrar no mercado de trabalho, você entrar resolvido com a sua paternidade, para quando você entrar no mercado de trabalho, você entrar resolvido com as suas emoções, porque Deus tem um grande lugar no seu coração, e isso vai ser incrível para tudo aquilo que você vai construir após os 18 anos de idade. Deixa Deus tratar o que precisa ser tratado, libera perdão para quem precisa se liberar perdão, e no nome de Jesus avance. Nenhuma palavra tem poder sobre a sua vida quando você impõe limite sobre ela. Eu não sei o que profetizaram sobre a sua vida, mas eu sei o que a Bíblia profetiza sobre a minha. E sabe o que ela fala? Ela fala lá em João capítulo 1 verso 4, que Deus me escolheu nele antes da fundação do mundo, para ser santo e irrepreensível na sua presença. Deixa eu te dizer algo, para de dar desculpas. Existe uma promessa que você precisa abrir as mãos, você precisa abrir os braços, você precisa colocar a camisa assim para receber tudo que Deus tem. Nós precisamos abraçar as promessas e lançar para fora, e lançar para bem longe tudo aquilo que me atrasa de viver o que Deus tem para a minha vida. Quem pode dizer amém? Aleluia. Eu quero ler um texto com você. Está lá em Romanos capítulo 8, do verso 14 ao 17. Coloca a versão NVT. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Está dando microfonia aí, Telo, aqui, por favor. Pois vocês não perceberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Aleluia. Agora nós chamamos Abba Pai, pois o seu Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Presta atenção, você só será afirmado quando você se relacionar com a presença, porque o texto fala que o próprio Espírito, ele testifica, ele fala, ele afirma. Não ande longe da presença, adolescente. Seja como for, eu não sei como você ora, se é no escuro, se é no claro, se é com a luz azul, se é com a luz branca, não tem problema, só seja filho. Porque eu acho algo interessante em relação à paternidade. Os nossos filhos, e eu sou pai de 2 rapazes, eles fazem algo que você faria muito melhor do que ele fez, mas você vai levar e falar assim: parabéns, está lindo, cara, parabéns, uau, você foi incrível. Mas sabe por quê? Porque o que o meu filho fez e o que o seu filho vai fazer quando você for pai daqui não sei quantos anos, é o melhor que ele pode para aquela idade. E eu não sei qual é o seu melhor, mas você precisa entregar o seu melhor para ele. Talvez você vai entregar a meia hora do seu dia, talvez você vai ler 5 capítulos, eu não sei, mas você precisa entregar alguma coisa. Não é igual aquelas pessoas que falam assim: quando eu for rico eu vou abençoar. Não, abençoa com pouco. Tem gente que fala assim, né? Quando eu for rico eu vou ajudar, quando eu for rico eu vou semear. Não, você nunca vai ser rico, porque você não consegue semear no pouco. E às vezes a gente é assim: não, mas sabe, eu não vou oferecer isso para Deus porque é muito pouco.
No nome de Jesus, nós precisamos entender que o nosso melhor, ele vai agradar o coração de Jesus, aleluia. A gente não faz para que alguém veja, a gente faz para que Ele veja. A gente não faz para que a gente seja aprovado por alguém. E deixa eu te dizer uma coisa, para de postar os seus devocionais na internet esperando aplausos de alguém. Quando você for postar o seu devocional, quando você for postar uma palavra, fala assim: Senhor, eu quero que essa palavra, ela penetre no coração de quem a lê. Eu quero declarar a Jesus que alguém que vê esse vídeo, ele vai ser alterado por essa presença. Porque a gente faz mais para nós do que para Deus. A gente faz mais para nós do que para alguém. No nome de Jesus, Deus está levantando uma geração madura, uma geração apaixonada, uma geração que se relaciona com a presença. E o texto continua dizendo: se somos filhos, então somos seus herdeiros, aleluia. E portanto co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, participamos também da sua glória. Quem quer glória? Todos nós queremos glória, sim ou não? Mas o texto é bem enfático: se você participar do sofrimento com Cristo, você terá glória aonde? Na eternidade, não é aqui. Porque os nossos corpos serão glorificados, nós veremos a Deus que é o nosso Pai, nós estaremos muito mais próximo do que estamos hoje. Ah, pastor, mas eu carrego a presença. Você carrega a presença. Deus habita dentro de você. Mas existe um lugar aonde não se dão em casamento, aonde não se casam. Existe um lugar aonde não tem sexo. Existe um lugar aonde não tem sofrimento. E é desse lugar que eu estou falando. É desse lugar chamado eternidade. É desse lugar para onde todos nós iremos. Você precisa passar pelo sofrimento hoje aqui, para que Deus glorifique você amanhã. Quem pode dizer amém? Sabe, nós fomos adotados, amém? E quando você é adotado, há um poder enorme, porque você recebe agora todos os privilégios de filho. Você sabia disso? Você recebe todos os privilégios de filho. E a adoção, ela transforma o status legal e relacional de uma pessoa, dando-lhe direitos de um filho legítimo. Se hoje eu decido adotar a Thaisa aqui, colocar no papel Thaisa Nakayama, a Thaisa tem todos os direitos que o Tiago e o João têm. Por quê? Porque legalmente ela é minha filha agora. Amém? E sabe o que acontece com você? Quando você decide entender que Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida, e quando você entende que Ele é o caminho, a verdade e a vida, algo é alterado nos céus e no mundo espiritual. Por isso você não é órfão, porque você tem um Pai chamado Deus. Amém? Você não é órfão. Você pode ser órfão aqui na terra, mas existe um Deus que supre todas as suas necessidades, tudo aquilo que você precisa, tudo que você necessita. Não pense em tirar a sua vida porque o seu pai ou sua mãe foi ignorante com você. Não pense em largar tudo e se jogar de cima do prédio porque os seus amigos não te veem como você quer que eles te vejam. Não, para com isso no nome de Jesus. Existe uma pessoa dos céus olhando para nós. A Bíblia fala isso lá em Salmos 14, procurando quem adore. E sabe o que a palavra de Deus fala lá em João 4:23? Que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O texto fala que o Pai procura. E se o Pai procura, Ele procura você que é filho. Amém? A adoração a Deus nesse lugar de intimidade é o que vai afirmar a sua paternidade até que Ele volte. Então, no nome de Jesus, quando as crises paternais chegarem na sua vida, você tem um líder para abrir o coração. Amém? Não é no status do seu WhatsApp, nem do seu Instagram, e nem o grupo dos seus amigos. Você tem uma pessoa que é confidente, você tem uma pessoa que é de confiança, para que você abra o seu coração, e para que toda fagulha, para que tudo aquilo que não agrada o coração de Deus vá embora do seu coração, em nome de Jesus. Amém? Lá em João capítulo 14, verso 6, coloca para mim. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Amém? Agora coloca para mim João capítulo 1, verso 12.
João capítulo 1, verso 12. Mas a todos que creram nele e aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos. Quem pode dizer amém? Então nós éramos escravos, agora somos filhos justificados pelo Pai. Nós somos filhos, amém? Nós sabemos que nós temos uma natureza pecaminosa, nós sabemos do nosso velho homem, mas Cristo foi crucificado por amor a nós. Você é importante, você tem um lugar, sabe, você é importante para Deus, e no nome de Jesus, se livre de tudo aquilo que te acusa, de todo o pecado que te rodeia, de tudo aquilo que não agrada o coração de Deus, para que você viva plenamente esse verdadeiro evangelho. Porque o pecado ele não tem mais poder sobre a mim e sobre a sua vida, mas agora o Senhor Jesus, Ele precisa ser glorificado na minha e na sua vida, aleluia. Ele precisa ser glorificado na minha e na sua vida, nas circunstâncias do meu dia a dia, nas minhas emoções, nos meus sentimentos, Ele precisa estar em primeiro lugar. Você não está isento do sofrimento e nem de passar por dias maus. Agora, como você vai passar? Com quem você vai passar? Jesus de Nazaré, Ele está comigo e Ele está com você. E sabe o que é interessante? Aqui eu acho que em João 14, ou é no capítulo 16, Ele fala assim, olha, Jesus fala assim, eu preciso ir para que o outro possa vir. E esse outro significa do mesmo tipo, Ele está falando de quem? Do Espírito Santo. Aquele que vai o quê? Nos aconselhar, nos ajudar nessa caminhada. E Ele é o penhor de que um dia Jesus voltará. Você não está sozinho. Amém? Você não está lutando sozinho. Você tem Pai. Amém? Diga para o seu irmão, você tem Pai. Nós temos um Pai, aleluia. Nós temos o Pai. E se escravo recebe recompensa e filho recebe herança, eu quero te fazer uma pergunta nessa tarde. Qual é a sua posição? Qual é a sua posição? Deus Ele quer nos abençoar. Deus Ele quer te abençoar e Ele vai te abençoar. Mas eu preciso entender o meu lugar nessa relação. Eu preciso entender que eu tenho uma posição e eu preciso abraçar essa posição. Eu preciso viver tudo aquilo que Jesus tem para mim nessa terra. Eu preciso sacrificar a minha vida, eu preciso morrer para as minhas próprias vontades. Eu preciso abandonar tudo aquilo que me coloca para trás e eu preciso avançar. Sabe, eu acho que eu já falei isso aqui no culto, mas eu me preocupo porque daqui 5 anos, daqui 10 anos, vocês estarão discipulando a próxima geração. Diga amém. E Jesus precisa amadurecer você hoje, para que você saiba resolver os problemas daqui 5 anos, daqui 3 anos. Porque alguns aqui já tem 13, outros já tem 17. E eu fico me perguntando, se discipular nos dias de hoje, com tantos problemas emocionais, com tantas coisas que nos perseguem, com o pecado escancarado, pornografia, droga e tantas coisas, imagine daqui 5 anos, daqui 10 anos. Por isso eu creio que Deus está levantando uma geração hoje. Amém? Deus está levantando uma geração hoje. Diga assim, sou eu. Está muito fraco, diga sou eu. Diga sou eu. Deus está levantando uma geração hoje que é você. Amém? Para prevenir, para levar o Evangelho para corações, para que a próxima geração ela se levante de forma muito saudável, porque Deus está levantando discipuladores aqui. Irmãos, o nosso Deus é um Deus de continuidade. Deus não vai começar algo novo daqui 10 anos, Deus já está fazendo. Deus está levantando você para ser essa pessoa. Agora, você precisa se livrar daquilo que te prende. Você precisa abrir mão daquilo que te rodeia, daquilo que te persegue. Deixa eu te dizer algo muito importante. Pare de ser mimado. Não faça chantagem emocional com seu líder de célula. Não faça chantagem emocional com seus amigos. Sabe por quê? Porque você já saiu desse lugar. Você é filho. Amém? Você é filho. Você é filho. Não faça igual o irmão do filho pródigo. Ah, pai, mas para ele você mata um novilho, para ele você deu anel, para ele você deu sandálias. Não, irmãos, entenda que se nós estamos com o Pai, nós temos acesso ao Pai, ao coração de Deus.
Então, nós precisamos nos resolver nesse tempo. Nós precisamos nos resolver nesse tempo, aleluia. Amém. A transformação de escravo a filho, ela é uma metáfora da redenção e da adoção espiritual que os cristãos precisam experimentar através de Jesus. Ela é uma mudança de identidade e relacionamento que traz consigo uma nova vida, uma esperança para um futuro melhor, uma esperança para dias melhores. Sabe, eu vou te fazer uma pergunta, e essa pergunta ela é o termômetro para essa relação sua com Deus. O quanto tempo você gasta com a presença durante o seu dia? Para pensar. Talvez alguns mais espirituais, como a Thaisa, vai falar assim: pastor, eu não passo 1 hora, eu passo 24 horas, aleluia. Eu não passo meia hora, eu passo o dia todo. Mas na verdade essa é a resposta correta, porque Deus ele não está em um momento apenas, Deus ele está em todas as horas, em todos os minutos. Por isso, não ore apenas um momento, mas tenha uma vida de oração, tenha uma vida de intimidade, porque o Senhor está nesse lugar e Ele está muito mais aqui, muito mais dentro de você do que aqui, porque Ele só está aqui porque você está aqui, amém? Mas aí parece que Jesus está aqui, mas quando chega na escola Ele não está, e a gente se junta com aqueles meninozinhos que só fala do que o coração está cheio, e a gente começa a se corromper, porque nós não conseguimos derramar do que carregamos, porque estamos vazios dessa presença. Eu quero te lançar um desafio nessa tarde. Você precisa incendiar quem está perto de você. Você precisa transbordar em quem está perto de você. Você precisa derramar tudo que está dentro de você para a vida de alguém, porque você carrega a presença de Deus, Aliança Team. Você carrega a presença de Deus. Sabe o que é que precisa te constranger? Não é só o pecado que você fez e contou por líder e ficou com vergonha. O que precisa te constranger é o quanto distante você está da presença. Você precisa falar assim: cara, eu estou muito longe, eu preciso estar mais próximo, eu preciso me tornar. Eu não posso somente ser, eu não posso somente fazer, mas eu preciso me tornar. Eu preciso entender que eu sou uma igreja que vive, e vive para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Ontem eu estava ministrando em uma conferência sobre igreja viva. O tema da conferência era esse. E sabe, a percepção que eu tenho é que existe uma igreja morta, achando que está viva, mas ela está sonâmbula. Ela está caminhando, sendo direcionada por outros, ou pelos fazeres da igreja, mas ela não está acordada para olhar para o Pai e fazer o que o Pai faz. Nós temos nos perdido no meio dessa caminhada, porque a falta de paternidade, ela gera isso do nosso coração. Ela gera só serviço, só serviço e só serviço. E eu sou validado pelo serviço que eu faço, pelas coisas que eu faço, mas não. Você é filho. E o filho não pode fazer nada, mas ele continua sendo filho. Eu sou o mais velho de 3. E o meu irmão do meio, ele vai assistir depois na live. Quando era menor era preguiçoso e só dava para mim. Tem alguém assim em casa? Você é o proativo, você é o que faz tudo, cobre a escala da louça, você é o que limpa o banheiro. Não quero gerar discórdia nem problema entre vocês, tá bom? Depois você se resolve em casa. E aí eu falava assim: mas pai, por que o meu irmão não? Ele: não, quem vai fazer é você. Quem vai fazer é você. E ele nunca deixou de ser filho. Ele nunca deixou de ser filho. Aleluia. Agora, quando se trata da presença, por mais que você não entre, por mais que você não o adore, mas você confessou o Senhor Jesus como Salvador da sua vida, você ainda é filho. Mas aí você fala assim: mas eu quero ser um filho que dê prazer para o meu pai, eu quero ser um filho que alegre o coração do meu pai. Irmãos, eu não busco a presença porque ele precisa ser glorificado. Eu não busco a presença porque ele precisa ser exaltado. Eu não busco a presença porque o nosso Deus, ele carece de adoração. O mais necessitado nessa história sou eu e você. O mais necessitado nesse relacionamento somos nós. Por isso faça para se tornar parecido com Jesus. Coloca para mim João capítulo 5, verso 19. João capítulo 5, verso 19.
O texto fala assim: Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, o filho não pode fazer coisa alguma por sua própria conta, ele faz apenas o que vê o pai fazer. Aleluia! Aquilo que o pai faz, o filho também faz. Eu preciso começar a replicar a santidade de Deus na minha vida hoje, irmãos. Eu preciso encarnar essa mensagem, eu preciso me movimentar para me tornar parecido com Cristo, não só na igreja, não só para meu líder, mas em todos os ambientes que eu estou, porque eu sou filho, eu vou validar quem é o pai. Sabe, nós precisamos entender que Deus, Ele quer me levar a um nível de intimidade, que gera uma grande autoridade, para dizer que eu sou filho. E se eu sou filho, eu carrego o que? O atributo nome, eu carrego o sobrenome, eu carrego o sangue, eu carrego as verdades do Evangelho em mim. Aleluia! Você é filho legítimo. E eu quero declarar nessa tarde, em nome de Jesus, que você vai viver todas as promessas que Deus tem para a sua vida. Eu quero declarar que nada vai apagar as promessas e o desejo de Deus para a sua vida nesse tempo. E eu quero ler 2 versículos com você, que está lá em Efésios capítulo 1. Eu quero ler o versículo 4 e o versículo 5. E o texto diz assim: porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Onde é que você é irrepreensível? Aonde? Na presença, irmãos. Se você não está na presença, você é um filho rebelde. Todos nós, na verdade. Porque a gente começa a caminhar segundo as nossas próprias vontades. Você só é repreensível quando você está na presença. Por isso que eu falo, líderes, discípulos que estão aqui, os nossos discipulados, eles só são efetivos quando a presença de Deus altera o indivíduo em casa. E aí quando o seu líder fala e vai juntar com o que Deus já falou, e aquilo vai gerar um peso de responsabilidade e mudança. Agora, os nossos discipulados têm virado o quê? Aconselhamento. Um conselho bom, e um conselho bom até o ímpio pode dar. A responsabilidade é nossa de dar resposta à altura daquilo que me é cobrado. E essa cobrança não é por perfeição, mas é por intimidade, é por beleza. Sabe, o nosso coração, ele está cheio de tantas coisas, e a sua boca só externa aquilo que você está vivendo. Não adianta. Nós só externamos aquilo que estamos nos alimentando. Nós precisamos nos alimentar de Jesus, entender que a minha geração precisa ser tocado pela presença de Deus que você carrega. E sabe, se você não mudou até aqui, a culpa não é do seu líder. Se você não mudou até aqui, é porque você não se relaciona com a presença. E eu quero ser muito duro com você hoje, porque esse lugar não é um lugar para brincarmos. Esse lugar é um lugar de homens e mulheres apaixonados pela presença, que entram naquele lugar quebrados e arrebentados, e encontram um Redentor que está nesse lugar, que habita em mim, e naqueles que vão te estender os braços. Sabe qual é o nosso problema? É que sempre se justificamos, porque é isso que a orfandade faz. Ela sempre vê problema no pai, ela sempre vê problema em terceiros, mas ela nunca olha para si e entende que ela precisa se levantar, que ela precisa se posicionar, que ela precisa olhar para o alto e dizer assim: Senhor, eu estou me colocando nessa posição, porque eu sei que o Senhor é agente de cura. Sabe, é muito fácil ser cura para alguém, mas deixa Deus ser cura para a sua vida. É muito fácil ser cura para outros. Vai dar tudo certo, está tudo bem, você vai se levantar. Mas e quando chega para você? E quando chega? Nós precisamos amar a presença, diga amém. Nós precisamos amar a presença de Deus. Sabe, minha oração nessa tarde é para que você saia desse lugar com vontade de orar, com vontade de ler a Bíblia, com vontade de chamar os seus amigos e falar assim: cara, vamos tocar um sonzinho aqui, vamos tocar um violão e vamos adorar junto. Cara, vamos fazer um propósito, vamos acordar de madrugada, vamos fazer umas loucuras para o Senhor Jesus. Nós precisamos entender que o Filho, ele vai fazer de tudo para agradar o Pai. E sabe o que eu acho interessante? É que o filho sempre fica esperando o elogio do pai, sim ou não? O que meu pai vai dizer, o que minha mãe vai falar. Por isso, no nome de Jesus, você que está aqui hoje tem a oportunidade de fazer diferente. E não só fazer, mas de ser diferente.
Porque se você vier para a igreja evangélica Nova Aliança Ágape, mais localizada na rua Benedito Leite, e se você vier para esse lugar sem a presença, você vai morrer. Pastor, que é isso? Você está profetizando que eu vou morrer? Não. Mas a Bíblia fala lá em Tiago que a amizade com o mundo é de amizade com Deus. A Bíblia fala lá em Provérbios 28, irmãos, que se eu não vivo por revelação, eu vou morrer. Um povo sem revelação, ele perece. Nós precisamos entender em nome de Jesus, que precisamos andar de acordo com a vontade do Pai. E a boa notícia nessa noite é, você tem um Pai. Você tem um Pai. Feche seus olhos onde você está no nome de Jesus, curva sua cabeça.